Nosso rapaz era apenas um cara normal. Ele havia recebido sua carta de aceitação na universidade. Mas antes que pudesse comemorar, Truck-kun atacou e lhe deu uma morte instantânea. Assim, acabou o sonho dele de ter a namorada mais doce quando chegasse ao campus. Quando nosso rapaz finalmente abre os olhos, ele renasceu em um mundo de fantasia como Ian Raven. Em vez de nascer em uma família nobre, ele nasce como filho de um agricultor humilde. Para piorar, ele nasceu com cabelo preto e sua família é muito pobre. Alguns anos depois, seus pais e 2 irmãos mais velhos saíram para trabalhar, deixando ele e sua irmã mais nova vagando em busca de comida. No entanto, as crianças da idade dele geralmente ficam longe dele por causa do cabelo preto. Ian fica gemendo de frustração sobre por que tem que renascer em uma situação tão trash. De repente, uma janela de status aparece diante dele. Quando ele está prestes a se animar, achando que algo bom vai acontecer, o sistema destrói sua esperança. Diz que ele é um ninguém. Porém, Ian não fica totalmente surpreso, já que não esperava algo grande para começar. Ele nasceu como filho de um agricultor e não tem sonho de ser outra coisa que não um agricultor. No entanto, ele confia que pode realmente ter sucesso em qualquer coisa, desde que estude. Isso o deixa se perguntando se há algum lugar no mundo que o aceite. Depois de alimentar sua irmã com um monte de peixe assado, ele sugere que vão buscar sobremesa. Eles entram na floresta, onde sua irmã começa a mastigar frutas silvestres. Ela está se divertindo quando uma besta assustadora aparece à distância. Antes que pudessem se mover, a besta desceu sobre eles. Era um urso gigante. Ele ruge para eles, aterrorizando-os até os ossos. Mas Ian agarra sua irmã e a segura perto para tentar protegê-la. Justo quando a besta está prestes a machucá-los, um fogo mágico aparece por trás, derrubando o urso em um golpe. Ian observa com curiosidade enquanto uma mulher de óculos aparece na cena, falando sobre como ela pode ter exagerado um pouco. A mulher oferece suas saudações, perguntando a Ian se ela está no território de Feldonberg. Ian confirma, e a mulher se apresenta, revelando que é Eridus, uma maga errante. Ian fica chocado ao ouvir isso, já que sabe que as magos são seres poderosos que aparecem no campo de batalha, empunhando habilidades elegantes e imenso poder destrutivo. Ian se pergunta por que alguém como ela veio a uma aldeia tão desprezível como a dele. Eridus então revela que está procurando um garoto de cabelo preto que mora na cidade. Como ela está diante de um no momento, quer saber se há outros meninos de cabelo preto além de Ian. Ian responde que é o único menino de cabelo preto no território, e Eridus conclui que tem a pessoa certa. Ian fica chocado ao ouvir isso, pois não sabe nem sobre o que Eridus está falando. Aparentemente, o mestre de Eridus, o mago do espaço-tempo, lhe disse para ir ao território encontrar o menino de cabelo preto para torná-lo seu discípulo. Ele prometeu que coisas boas aconteceriam para ela se o fizesse. Como Eridus está diante de Ian no momento, ela se pergunta se tudo o que precisa fazer é aceitar Ian como seu discípulo. Muitas coisas também passam pela cabeça de Ian, como o quanto as magos são perigosas. Mas ele acredita que Eridus é bastante gentil. Além disso, ela conseguiu derrubar o urso em um golpe, o que mostra o quão poderosa ela é. Então, Ian pergunta a Eridus sobre a mágica que ela usou antes. Eridus consegue ver que Ian está realmente curioso sobre magia. Ian diz a ela que sempre acreditou que magia é assustadora, mas vê-la com seus próprios olhos faz ele acreditar que é realmente incrível. Eridus então diz a Ian que não há nada de especial nisso, garantindo que ele pode lidar facilmente se aprender. Na verdade, ela informa a Ian que qualquer um pode aprender magia. Ian fica surpreso ao ouvir isso. Ele se vê forçado a perguntar se realmente pode aprender a usar magia. Eridus diz que sim, afirmando que desde que encontre um bom professor, pode se tornar um mago. Ao ouvir isso, o sonho de Ian surge diante de seus olhos. No momento em que Eridus pergunta se ele gostaria de se tornar seu discípulo, ele não perde tempo para aceitar a oferta. Sua vida está prestes a mudar. Depois de obter permissão dos pais de Ian e do senhor do território, Eridus leva Ian consigo. Eridus diz a Ian que ele precisa trabalhar duro pela oportunidade que recebeu. Ian garante a ela que não vai desperdiçá-la para começar sua jornada. Eridus joga um grande livro na frente dele. Este é o básico da magia, que é aprendido na língua Maronius. Ele precisa aprendê-lo. Enquanto começa a ler o livro, a janela de status exibe seu progresso na língua Maronius. Ele aprende constantemente o que precisa sobre o livro. Assim que termina um capítulo, outro é dado a ele por Eridus.
Após tanto tempo, Ian finalmente aperfeiçoa a língua Moronius. O sistema informa que ele é capaz de usar a língua mágica oficial do Archmage. Levou 7 anos para chegar a este ponto. Herades diz a ele que isso conclui seus estudos na sala de aula. Isso significa que eles devem passar para a próxima etapa. A próxima coisa que Herades faz é derrubar Ian de um lugar alto. Enquanto ele cai, grita de medo. Pergunta à sua mestra se ela não está o movendo muito rápido. Ele lembra a Herades que tudo o que aprendeu nos últimos anos foi a língua Moronius. Herades grita com toda a voz, dizendo a Ian para ouvir a voz. Mas isso tudo é confuso para Ian. Ele se pergunta que tipo de voz deve ouvir enquanto cai do céu. Tudo o que consegue ouvir é o som do vento. De repente, uma voz começa a falar em sua cabeça. Expressa seu choque ao ver um humano voando pelo céu. Ian fica chocado, mas ao mesmo tempo descobre que essa é a língua Moronius. Ao ouvir a voz e manipular o vento ao seu redor, Ian adquire uma nova habilidade, magia do vento. Quando finalmente chega ao chão, após uma experiência quase fatal, sua mestra tira sarro dele enquanto lhe fala sobre os mistérios da grande natureza. Herades explica que os magos tomam emprestado o poder dos grandes mistérios da natureza ao se comunicarem com eles. Isso é basicamente do que se trata a magia. Agora que ele pode ouvir a voz do vento, sua mestra lhe diz que é hora de ouvir a próxima voz misteriosa. Ian a assegura de que está pronto para a experiência. Herades diz a ele que seu próximo desafio é a água. Ian é jogado na água. Após quase se afogar, ele consegue dominar a magia da água também. Depois disso, Herades diz a ele que o que resta é a magia do gelo. Ian logo se encontra em uma planície de gelo, onde quase morre de frio. Em pouco tempo, ele aprende isso também. Aritas o elogia, dizendo que sua velocidade de aprendizado é incrível. No entanto, Ian não consegue nem responder, pois está totalmente exausto. Sem dar a ele tempo para descansar, Herades diz que o que ele precisa aprender em seguida é a magia do fogo. Ian quase se molha quando se depara com um grande fogo. No entanto, após uma experiência quase fatal, ele também aprende a magia do fogo. Com isso, sua mestra lhe diz que a última magia que ele precisa aprender é a magia da terra. Ian é enviado para uma caverna. Enquanto navega, ele ouve um enigma em sua cabeça. Como não entende o que está sendo dito, percebe que lhe falta aptidão para a magia da terra. Ele precisa ganhar mais experiência em outros treinamentos. Nesse momento, a janela de status aparece na sua frente, informando que ele possui pontos de habilidade bônus que pode usar para aumentar sua proficiência mágica. Ian fica surpreso ao descobrir que pode usar a janela de habilidades, tornando-se um jogador trapaceiro neste mundo. Sendo assim, ele decide aumentar sua magia da terra. Como ele nem entende uma palavra do que está sendo dito, assim que faz isso, uma luz brilhante aparece na tela. Quando tudo se acalma, ele pode finalmente ouvir a magia da terra se comunicando com ele. Ian fica feliz por finalmente ter aprendido a magia da terra. Ele percebe que é hora de sair e contar à sua mestra que aprendeu. Nesse momento, ele usa sua magia do fogo para acender a tocha em sua mão e ver seu caminho. De repente, ouve uma voz em sua cabeça dizendo que odeia a luz. Ian fica chocado. Pergunta se a magia da terra é quem está falando com ele, mas a voz diz que não. A voz responde, dizendo que é a escuridão. Momentos depois, Ian sai correndo da caverna empolgado, dizendo à sua mestra que teve sucesso. No entanto, ele não aprendeu apenas a magia da terra, ele também aprendeu a magia da sombra a partir da escuridão. Herades fica chocada ao ouvir isso. Ela não consegue acreditar que Ian acabou de ouvir a voz da escuridão amedrontada e tímida. Ian consegue ver a reação surpreendente no rosto de sua mestra. Ele pergunta a ela se está bem. Herades simplesmente chama o nome de Ian, dizendo que é hora de descer a montanha. Ian pergunta animadamente para onde eles devem ir, mas ela responde que não é o que ele pensa. Herades diz que o que quer dizer é que eles precisam se separar. Ela aponta para uma certa direção, dizendo que ele deve ir para Cronalik para participar da Conferência dos Magos do Espaço-Tempo. Herades lhe diz que provavelmente encontrará o Mago do Espaço-Tempo lá, se estiver destinado a dominar a magia do espaço-tempo. Ian fica pasmo ao ouvir isso, porque não consegue acreditar que precisa aprender uma magia tão incrível de repente. No fundo, Herades está disposta a deixá-lo ir, pois sabe que ele possui uma afinidade inata pelos mistérios. Se sua intuição estiver correta, Ian certamente será capaz de lidar com o poder do tempo também. Assim que eles estão prontos para partir, Herades diz a Ian para encontrá-la em Dronheim em 3 anos.
Ian então se dirige à cidade mais próxima, pensando na conferência do mago do espaço-tempo. Mesmo que seu mestre colocou isso em suas mãos de repente, ele não se importa. Ele também está animado. Nesse momento, houve um homem fazendo um anúncio. O homem está disposto a viajar com qualquer um que vá para o norte, já que a conferência do mago do espaço-tempo está seguindo nesse sentido e ele está livre. Ian pensa que pode tentar ir para lá enquanto isso. Mais tarde, Ian e seus companheiros de viagem a caminho do norte estão acampando por uma noite. O líder da jornada é Rick, que é o mestre da guilda dos mercadores do pés de coelho. Rick pergunta a Ian se é a primeira vez que ele vai para o norte. Ian diz que sim, revelando que teve alguns negócios que surgiram de repente. Quando Rick ouve isso, ele percebe que Ian não sabe sobre as montanhas do dragão. Aparentemente, nessas montanhas, aparecem drakes. Rick pergunta a Ian se ele sabe lutar ou pelo menos sabe correr. Ian responde que não se sente realmente confiante em nenhuma dessas coisas. Ele se pergunta por que Rick está o abraçando e se mostrando tão amigável do nada. Rick fica chocado ao ouvir isso. Ele diz a Ian que ele é bem inútil. Pergunta a Ian qual é sua profissão. Ian responde nervosamente que é um mago. Rick ouve isso e fica de pé, em choque, perguntando a Ian se ele está falando sério sobre o que acabou de dizer. Rick fala alto, expressando seu choque. Outros também ouvem isso. Até os mercenários com eles ficam em choque. Ian percebe a mudança repentina na expressão de todos e pergunta se há algum problema. Rick diz a ele que não é nada sério, mas começa a oferecer coisas a Ian. Os mercenários, por outro lado, começam a zoar Ian por dizer que é um mago. Eles não querem acreditar, já que ele parece tão magro. Eles o caçoam, dizendo que se ele afirma ser um mago, qualquer um pode dizer o mesmo. Ian se pergunta o que há de errado com eles, quando uma mulher de cabelo azul que está cobrindo a cabeça com um capuz se aproxima dele. Ela diz a Ian que, se ele realmente é um mago, precisa dar uma bronca nos mercenários para calá-los. Ian pergunta a ela o que ela quer dizer com isso. Ela diz que mercenários gostam de menosprezar qualquer um, e não importa se ele é um mago ou não. Basicamente, ele precisa mostrar a eles seu poder para que eles saibam que ele não é gentil. Eles não podem olhar para ele com desprezo. Na verdade, eles vão temê-lo e protegê-lo se algo acontecer. Ian percebe que ela está certa, mas não sabe como fazer isso. Ele nunca ficou bravo antes, então está confuso nessa situação. Nesse momento, ele vê um dos mercenários cuspindo em seu prato enquanto usa uma folha para esfregá-lo. Ian perde a calma. Justamente então, o chão começa a tremer como se houvesse um terremoto. O cara entra em pânico quando Ian se aproxima dele, perguntando por que ele está cuspindo em seu prato. O suor escorre por seu rosto. Ele pede desculpas, inclinando a cabeça para Ian. Diz que só queria limpar o prato. Ian grita com ele, dizendo que ele deveria ter lavado com água. O cara discute nervosamente que a água é suja. Ian pergunta o que ele quer dizer com isso. O cara responde que a água tem todo tipo de coisas, como cal, lama e parasitas. Então, ele não pode lavar um prato com água. Ele menciona que a saliva é mais higiênica que a água. No momento em que Ian ouve isso, ele quase perde a cabeça. Ele não consegue acreditar como os padrões de higiene medievais são ruins. Ian quase perde a calma enquanto usa seu poder para fazer o fogo arder mais forte. Ian finalmente fala, dizendo aos mercenários para irem buscar água. Nesse instante, os caras correm até o riacho para pegar água, porque podem ver como Ian está irritado. Mais tarde, naquela noite, os mercenários são vistos buscando pela floresta. Aparentemente, eles estão procurando pela mulher de cabelo azul, a quem chamam de Kathy. De repente, eles se deparam com Kathy sendo sequestrada por alguns bandidos. Antes que eles possam reagir, são atingidos por flechas. Os mercenários sacam suas armas, prontos para lutar contra os bandidos. Em pouco tempo, uma feroz batalha se inicia entre eles. O líder dos bandidos, que está carregando Cat, de repente é mordido por ela, forçando-o a soltá-la no chão. Cat se levanta e corre para longe da cena, enquanto os dois grupos estão lutando um contra o outro. O líder dos bandidos informa aos seus subordinados que o alvo deles escapou. Ele ordena que a capturem. Enquanto isso, Ian está tendo um sono tranquilo de volta em sua tenda quando a escuridão o acorda. Ela o avisa sobre o perigo iminente. Rick então entra correndo na tenda, dizendo a ele que algo ruim está acontecendo. Enquanto isso, os bandidos sobrecarregaram os mercenários, cortando-os sem misericórdia.
Cat se encontra escondida atrás de uma árvore. Ela está com medo de ser pega se nada acontecer nesse ritmo. De repente, um dos bandidos a encontra onde está escondida. Ele aponta sua espada para ela, gritando para que ela se levante se não quiser perder os braços. Cat entra em pânico porque, nesse momento, não há saída para ela. O cara está prestes a machucá-la quando ele é subitamente lançado para longe. Cat se vira para ver quem a salvou e descobre que é Ian. Ian diz com confiança para ela segui-lo e o resto dos viajantes rapidamente se junta. Justo então, Ian ordena que a escuridão desça, ofuscando os bandidos. Os bandidos entram em pânico, acendendo suas tochas, mas isso ainda não é suficiente para eles. Enquanto isso, Ian consegue ver no escuro porque está usando as artes sombrias. Ele está conduzindo-os para longe quando um bandido repentinamente os avista usando sua tocha. Ele está prestes a cortar Rick quando Ian ordena que o fogo que ele está segurando o queime. Fogo se ergue agressivamente, queimando-o sem misericórdia. Os outros veem isso, e o medo invade seus corpos. Ian acredita que isso os assustará, mas acaba sendo o oposto. No momento em que o líder dos bandidos percebe que estão sendo atacados por um mago, ele ordena que seus homens vão atrás dele. De repente, um Drake aparece do nada e devora um dos bandidos. Todos os outros ficam em choque ao ver isso, e até Ian não consegue acreditar em seus olhos com a presença aterrorizante da besta. O Drake fica cara a cara com o capitão dos bandidos, e sem pensar duas vezes o cara sai correndo. Ian e os outros ficam tremendo de medo porque um dragão acaba de aparecer do nada. Até Ian não sabe o que fazer, e acredita que este é o fim da linha para eles. De repente, o sistema informa que ele testemunhou um mistério primordial e adquiriu uma nova habilidade, as artes de invocação. Esta é uma habilidade que permite que ele se comunique e convide formas de vida misteriosas. Ian está basicamente confuso com isso, já que ele nem sabe o que faz. Ele não quer acreditar que o Drake à sua frente é o mesmo que os mistérios que conheceu no passado. Sendo assim, ele decide se comunicar com o Drake. Ele chama o Drake, mas ele não reage. De fato, o Drake solta um rugido aterrorizante que assusta Ian e os viajantes escondidos atrás dele. No entanto, Ian decide se manter firme, pois nunca foi traído pelos mistérios antes. Ele chama o nome do Drake novamente enquanto tenta se comunicar com ele, dizendo que é um amigo. Contudo, o Drake ainda não responde, mesmo com todos os gestos de mão. Os outros viajantes acreditam fortemente em Ian, mas no fundo, ele está em pânico porque não consegue ouvir o que o Drake está dizendo. Ian então decide aumentar sua habilidade usando pontos. Ele descobre que vai colocar todos os seus pontos nas artes de invocação. No momento em que faz isso, é informado que a habilidade das artes de invocação aumentou. Subitamente, ele ouve a voz do Drake e, imediatamente, se dirige a ele. O Drake diz a Ian para falar o que está em sua mente e parar de perder tempo. Com o Drake gritando e tudo, Ian calmamente diz ao Drake que não tem interesse em lutar contra ele. O Drake ri disso, dizendo a Ian que não é nem um pouco possível para um mero humano como ele tentar lutar. Ian confirma isso, dizendo que basicamente vão perder se tentarem. O Drake então pergunta a Ian se o que ele está dizendo é que ele quer que ele o salve. O Drake zombeta de Ian e de seus companheiros, dizendo que não seria nada matar alguém como ele. Ian ouve isso e suspira aliviado, porque isso significa que eles estão fora das águas ruins. De repente, o Drake diz a ele que há um grande problema. Ele está atualmente de mau humor. O Drake ruge para eles novamente, assustando os viajantes até o chão. Ian entra em pânico, perguntando o que pode fazer. Ian então descobre que só precisa seguir em frente. Ele pergunta ao Drake qual é o problema e por que ele está de mau humor. O Drake pergunta a Ian por que ele deve lhe contar algo. Ian responde que só quer ver se pode ser de alguma ajuda para ele. Mas o Drake grita com ele, dizendo que ele é bastante arrogante. Ele diz a Ian que não há nada que um mero humano possa fazer para ajudar. Ian então decide parar de discutir e apenas mostrar seu poder ao Drake. Ele se envolve com o poder do vento e o Drake fica chocado ao ver isso. Ian menciona que é apenas um humilde mago que está buscando os mistérios do mundo. Por isso, espera oferecer sua modesta força para ajudar o Drake. Agora que conseguiu a atenção da besta, Ian percebe que é hora de negociações. Ian suspira aliviado ao perceber que a fome de sangue do Drake desapareceu. Isso significa que ele escapou do perigo imediato. Ian decide que é hora de mostrar ao dragão do que ele é capaz. Ele precisa impedir que o dragão o leve com algum pedido ridículo. Nesse momento, ele se lembra do que seu mestre lhe disse. Ele não pode usar magia sem se comunicar com as artes místicas. É por isso que o tipo de relacionamento que ele constrói com os mistérios importa. Aritas o informa que cada mistério tem uma personalidade diferente.
Por isso, como um mago, é importante para ele entender e empatizar com como o mistério se sente. Então, Ian percebe que, como mago, o mais importante é a arte da manobra social. Ele decide testar sua sorte. Ele chama a janela de status de uso geral. Ian vê as técnicas de invocação especializadas, que são exatamente o que ele precisa. Ele as examina e o que encontra o choca. Ele descobre que deve oferecer álcool ao Drake. Quanto maior o corpo, mais forte deve ser a bebida. Depois que ele termina de dar álcool, ele deve agradar ao Drake o máximo que puder. Ian não consegue acreditar que isso é o que ele deve fazer. É o completo oposto do seu caráter. Ele então decide conquistar o coração do Drake primeiro. Ele espera que, se fizer isso, um avanço se apresentará. Ian então diz ao Drake que tem um presente para ele. Ele pergunta se está tudo bem em apresentar o presente. O Drake diz a Ian para trazer seu suposto presente para que possa vê-lo. Ian então manda Rick, dizendo-lhe para ir até a carroça naquele instante e trazer a bebida mais forte que eles têm. Quando as bebidas finalmente são trazidas à presença do Drake, ele não fica totalmente impressionado. Acredita que é um presente mesquinho. No entanto, Ian diz ao Drake que no mundo humano, quanto menor a quantidade, mais cara ela é. Ian despeja a bebida em um copo, dizendo ao Drake para aproveitar, mas a besta fica irritada com isso. Ela grita com Ian, perguntando se ele está tramando algo sinistro contra ela. No entanto, Ian garante ao Drake que não está. Ele então se oferece para beber um pouco da bebida para mostrar que é seguro. Ian engole a bebida. Depois de acabar, ele consegue usar isso para provar ao dragão que a bebida é segura. No entanto, ele quase desmaia por causa da força da bebida. O Drake admite que é seguro de beber, mas ao mesmo tempo, ele ainda não se sente à vontade por causa do cheiro forte que tem. No entanto, Ian insiste que o Drake prove, garantindo que ficará satisfeito. O Drake finalmente prova a bebida e seu rosto fica vermelho de excitação. O Drake diz a Ian que a bebida pode não ser deliciosa, mas por algum motivo é realmente viciante. No entanto, Ian usa isso a seu favor. Ele diz ao Drake que ele deve beber mais, pois só melhora a partir daí. Como previsto, o Drake se vê afundando no álcool. Quanto mais ele bebe, mais deseja. Na verdade, o Drake já bebeu mais de 7 barris e ainda está firme. Ian tinha planos de embriagar o Drake e então escapar enquanto ele estivesse dormindo, mas ele nem considera mais essa opção possível. Nesse instante, o Drake chama a atenção de Ian para a pergunta que fez antes sobre por que ele estava de mau humor. Ian olha para o Drake, surpreso que ele esteja de repente pronto para falar com ele. O Drake então revela que seu ninho está em um local ruim, está apertado em comparação com os outros. Mesmo assim, sua namorada costumava garantir que era um lugar relaxante. Ian fica chocado ao ouvir isso. Ele não consegue acreditar que o Drake realmente tem uma namorada com uma cara feia daquela. O Drake revela que nem sabia que os outros já estavam zombando de sua namorada pelas costas. Por causa disso, ele se sentiu mal, o que o forçou a iniciar um término. De repente, o Drake solta um rugido alto de dor. Isso é suficiente para acordar os outros viajantes de seu sono antes de os derrubar novamente. Ian começa a ter pena dele, porque seus sentimentos por sua amada são os mesmos dos humanos. Então, Ian percebe que pode usar isso a seu favor. Ian então se levanta, dizendo ao Drake que pode usar sua magia para ajudar a consertar seu ninho. O Drake fica chocado ao ouvir que Ian está disposto a ajudá-lo, mas Ian o informa que ele também teria que fazer algo em troca. Mais tarde, Rick sai do coma quando ouve Ian ameaçando arrancar seus dedos. Quando todos acordam, eles se encontram na parte de trás de uma carroça puxada por Ian. Quando finalmente param, Kathy pergunta a Ian se o Drake retornou ao seu ninho, mas ele diz que o Drake está os esperando. Rick surta perguntando se o Drake está esperando porque quer comê-los. No entanto, Ian nos informa que o Drake está esperando por ele. Ele fez um acordo com ele. A condição era que ele ajudaria os viajantes. Kathy fica surpresa ao ouvir isso. Ela não tem ideia do que tipo de acordo ele está falando. Os outros, por outro lado, já estão celebrando que o mago se sacrificou por eles. Basicamente, Ian havia dito ao Drake que ele libertaria os viajantes em troca de consertar seu ninho. Antes que Ian perceba, Rick e os outros dedicam uma canção a ele. Eles cantam de todo coração, falando sobre como Ian derrotou o Drake. Eles basicamente transformam Ian em uma divindade que eles têm que adorar e proteger. Ian fica se perguntando sobre o que diabos o grupo está falando. Antes de Ian sair, ele diz a eles para não partirem sem ele. Ele os urge a se prepararem para partir assim que ele voltar. Após sua partida, o grupo se reúne para contar os membros. Mas, sem que eles saibam, Kathy desaparece.
Logo depois, Ian chega ao ninho do Drake. Mesmo ele fica em choque. O Drake pode ver a reação em seu rosto. Ele grita com ele dizendo que não pode recuar, mas Ian o avisa que não tem intenção de desistir. Ian diz que está basicamente só verificando as coisas. Aparentemente, Ian já está exausto de usar uma linguagem moroniosa. Ele percebe que só precisa consertar o ninho para poder descansar. Ian então chama a Terra dizendo que tem um favor a pedir, mas a Terra grita com ele, dizendo que não está afim. Ian não consegue acreditar que a Terra está brava com ele. Quando o Drake pergunta a Ian como foi sua conversa com a Terra, Ian revela que a Terra se recusou a falar com ele. No entanto, ele planeja perguntar à Terra novamente quando o humor dela melhorar. Quando o Drake ouve isso, ele basicamente desiste de tentar consertar o ninho. Ele diz que isso só significa que sua ex não é sua alma gêmea. O Drake então se apresenta, revelando que é Longtail Drake. Ele pede a Ian para ser seu amigo. Ian concorda com isso. À medida que eles formam um vínculo, o sistema informa a Ian que ele adquiriu uma habilidade para ajudá-lo a convocar Longtail. Como Longtail agora é seu amigo, isso é uma boa notícia para Ian. No entanto, ele não está totalmente feliz, já que não conseguiu fazer nada por seu amigo. Nesse instante, Longtail mostra a Ian sua sala de tesouros. Ela está cheia de vários itens valiosos. Ele diz a Ian para pegar quantos quiser, já que agora são amigos. Ian fica impressionado com a quantidade de tesouros na sala. Ele se lembra que seu mestre lhe disse que dragões gostam de reunir tesouros. Como Longtail é parente de um dragão, não é absurdo que também tenha tesouros próprios. Ian se aproxima das joias e deseja que a Terra possa vê-las para que ela possa ouvir seu pedido. De repente, uma ideia surge em sua cabeça. Ele pergunta a Longtail se pode fazer um pouco de rabisco no chão. Ian então desenha um círculo mágico no chão que seu mestre lhe ensinou uma vez. Aparentemente, seu mestre lhe disse que se um mistério estiver emburrado, tudo o que ele precisa fazer é oferecer um presente com um círculo mágico. Ian coloca uma joia no meio do círculo. Então ele chama a Terra novamente. A Terra responde novamente, mas antes que ela consiga começar a reclamar, Ian lhe diz para alisar as paredes. Reagindo à joia no meio do círculo, a Terra concorda em fazer o que ele quer. Usando magia da Terra, todo o ninho é imediatamente transformado. Até Longtail fica deslumbrado. Na verdade, ele está tão encantado com a aparência arrumada de tudo que quer começar a chorar. Longtail está totalmente impressionado e agradece a Ian pela ajuda. Longtail diz que com isso, agora ele pode cuidar de sua alma gêmea. Mesmo que tenham filhos no ninho, eles estarão seguros. De repente, Ian começa a se sentir tonto. Antes que perceba, sangue escorre de seu nariz. Longtail ainda está perguntando a ele o que está acontecendo quando Ian desaba no chão e desmaia. Longtail agarra Ian, gritando com ele para ficar bem, pois não sabe o que fazer. Longtail está se perguntando o que fazer quando ouve a voz de Cat ao longe, chamando Ian. Longtail imediatamente a interrompe. Ele berra para Cat de forma agressiva, acreditando que ela está vindo para machucar Ian. No entanto, Cat pede a Longtail que se acalme. Ela lhe diz que é amiga de Ian, então ele não deve comê-la. Ao ouvir isso, Longtail se acalma. Ele dá a Cat a chance de verificar Ian. Logo depois, Ian começa a voltar à vida. A primeira coisa em que sua mente se concentra é em seu telefone. Ele nem acordou adequadamente quando estica a mão para o lado, tentando procurar seu telefone. Desconhecendo a situação, ele está descansando no colo de Cat e acaba tocando sua mão. Ele se pergunta por que seu telefone é tão macio como é. Sem abrir os olhos, ele continua pressionando a mão de Cat, acreditando que é seu telefone. Não é até que a voz de Cat atravessa seus ouvidos que ele percebe que não está de volta ao seu antigo mundo. Ele abre os olhos e se vê no colo de Cat. Rapidamente, ele se levanta. Ele fica chocado ao ver Cat no ninho. Ele pergunta a ela o que ela está fazendo lá. Como Cat testemunhou o que acabou de acontecer, ela o instiga a deitar um pouco. Parece que sua cabeça ainda está confusa. No entanto, Ian recusa. Ele se coloca de pé, pensando em como desmaiou, porque ultrapassou seu nível de invocação enquanto se comunicava com Longtail. Nesse momento, Ian percebe que Cat deve ter visto tudo o que aconteceu. Ele quase morre de vergonha. Ian então pergunta a Cat onde está Longtail, e Cat revela que ele saiu repentinamente. Ian se pergunta se ele já foi encontrar sua namorada. Ian pede desculpas por causar problemas a Cat, mas ela o assegura que está tudo bem. Então, Ian se dá conta de que Cat deve ter conseguido passar por Longtail para alcançá-lo. Cat revela que apenas disse a Longtail que ela é sua amiga. Longtail a deixou passar.
Após terminarem a conversa sobre como ela chegou até ele, Kathy diz a Ian que há algo que precisa contar a ele. Kathy revela que o ataque que aconteceu na noite anterior foi por causa dele. Ian fica surpreso ao ouvir isso. Ele se pergunta se é por isso que Kathy estava tremendo tanto na noite passada. Ian então pergunta a Kathy se ela está aliada aos bandidos que os atacaram, mas Kathy diz que não. Ela pergunta o que em sua aparência indica que ela é uma maldita bandida. Ian defende sua afirmação, dizendo que o rosto dela a entregou. É normal em histórias de fantasia que uma bela dama seja a líder. Kathy então decide contar a Ian um segredo que ele claramente não sabe, que é o fato de que ela não é Kathy. Ian não fica totalmente surpreso ao ouvir isso. Ele espera que ela termine sua afirmação dizendo que é a princesa do país. Kathy continua dizendo que seu verdadeiro nome é Lucy da família Terrian. Lucy revela que os bandidos estavam atrás dela porque foram enviados por seu noivo para sequestrá-la. Ian ouve isso e conclui que é uma briga de amantes. No entanto, assim que Lucy vê a reação em seu rosto, ela diz que não é o que ele pensa. Lucy menciona que planejava ir longe para que seu noivo não pudesse encontrá-la. No entanto, após o que aconteceu na noite anterior, ela perdeu a confiança em escapar sozinha. Por causa disso, ela pede a Ian que a ajude a escapar. Ian a instiga a se acalmar, pois quer saber por que ela está fugindo. Ele pergunta se seu noivo fez algo de ruim. Ela menciona que a família Terrian é uma família baronial que governa a região de Fionlap. Como eles não têm cavaleiros suficientes para servi-los, estão sempre expostos a perigos de inimigos externos. Com a trajetória que a família está seguindo, perceberam que seriam destruídos por guerras territoriais. Para evitar isso, a família Terrian a prometeu a um cavaleiro que era um ex-capitão de mercenários. Como ele era o capitão do grupo de mercenários mais influente da época, as forças externas que miravam na família diminuíram. A princípio, tudo parecia estar bem, e até seu noivo parecia satisfeito com o status de genro de um barão. No entanto, ele começou a abusar do poder que conquistou através de sua posição. Ele começou a criar um harém enquanto tratava Lucy como uma tola. Depois que seus pais não aguentaram mais, exigiram que o noivado fosse desfeito. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio quando o cara envenenou seus pais. Ian fica chocado ao ouvir isso. Lucy menciona que o cara sabe que, se o noivado for rompido, ele perderá o poder que obteve. É por isso que ele envenenou seus pais e silenciou os servos. Ao ouvir isso, Ian percebe que estão lidando com um canalha. Lucy menciona que o cara pode agir como se fosse todo-poderoso, mas sem se casar com ela, ele é apenas um plebeu comum. Basicamente, ele também não pode herdar a fortuna da família. Lucy revela que foi por isso que ela escapou com a ajuda de um servo. Ela estava preparada para morrer a fim de não se casar com o cara. No entanto, é óbvio que ele continuaria a persegui-la para garantir que o casamento acontecesse. Por causa disso, Lucy não tem escolha a não ser implorar a Ian que a ajude a escapar em segurança. Após ouvir tudo, Ian percebe que é uma situação bastante séria. Ele vê por que seria difícil fazê-lo sozinho com tudo o que está acontecendo. Ian se dá conta de que a questão é um pouco complicada. Ele não consegue entender a mentalidade daqueles que estão no poder durante os tempos medievais. Com lágrimas nos olhos, Lucy assegura a Ian enquanto coloca sua honra no nome Terrian. Ian pergunta a Lucy por que ela o escolheu e também quer saber o que ela faria se ele a traísse. Lucy responde que aquele cara é um canalha. E mesmo que ele a entregasse a ele só lhe daria algumas moedas de prata. Ela, por outro lado, pode lhe dar tudo o que ele deseja. Ian pergunta a ela o que ela quer dizer com tudo. Lucy informa a ele que pode até lhe dar a família Terrian, se ele quiser. Ian pensa sobre isso. Ele percebe que poderia até se casar com Lucy, já que ela está oferecendo tudo. Para alguém como ele, que era filho de um fazendeiro, casar-se com uma nobre seria uma oportunidade incrível. Porém, se chegar a isso, ele se pergunta o que aconteceria com sua carreira como mago. Ao mesmo tempo, sabe que viver como nobre e se envolver em política não é uma vida ruim, mas, como nasceu em um mundo de fantasia, acredita que seria melhor se dedicar a dominar a magia. Ele conclui que, ajudando Lucy, deve conseguir ganhar experiência como mago. Além disso, pode até ganhar despesas de viagem, mas por enquanto, ele precisa afastar os perseguidores e deixar o resto nas mãos do destino. Ian então fala, dizendo a Lucy que seria melhor ela pedir ajuda a alguém com uma espada do que a ele, já que magos não são guerreiros. Lucy está prestes a iniciar outra rodada de persuasão quando Ian lhe diz que, já que ela está disposta a pagar, ele pode ajudá-la a escapar. No entanto, ele a avisa que o que acontecer depois é responsabilidade dela. Assim que Lucy ouve isso, cobre o rosto e começa a chorar. Isso faz Ian entrar em modo de pânico total. Ele tenta confortá-la, perguntando se disse algo horrível porque só estava tentando ajudar.
Porém, Lucy esclarece a situação, agradecendo-lhe por tudo. Ela coloca a cabeça em seu ombro, derramando lágrimas sobre ele. Depois que os dois se acalmam, eles saem. Ian fica surpreso ao ver Longtail se bronzeando, se preparando para encontrar sua namorada. Longtail fica feliz ao vê-lo. Ele pergunta sobre o estado de Ian. Ian garante a Longtail que está bem e revela que parece que está na hora de descer a montanha, pois todos estão esperando. Ian agradece a Longtail pelo presente, e Longtail assegura que não é nada. Ele então diz a Ian para subir em suas costas, para que possa dar uma carona a ele. Ian sobe no dragão, agradecendo pela ajuda. Nesse momento, Longtail grita para Lucy subir também, já que ela é a namorada de Ian. Ian rapidamente esclarece que ele está confundindo tudo. Enquanto os dois estão ocupados falando sobre isso, Lucy fica lá totalmente confusa, se perguntando sobre o que eles estão conversando. Ian então estende a mão para ela, dizendo para ela subir. Assim que os dois estão acomodados, Longtail sai feliz, indo na direção dos outros viajantes. Enquanto isso, os outros viajantes estão tentando convencer Rick de que precisam sair da área antes que mais bandidos apareçam. Rick observa enquanto dois dos comerciantes discutem entre si se os bandidos têm o que é necessário para ficar ou só fugir. No entanto, quando eles pedem a Rick sua posição sobre tudo isso, ele diz que eles precisam esperar pelo mago. O que está apoiando fica feliz ao ouvir isso, enquanto o outro está totalmente irritado. Rick está esperando Ian voltar porque está bem certo de que ele não morreu. Ele não parece um mago fraco. Essa é a crença deles até que, 10 minutos depois, eles são atacados por bandidos. Eles são espancados de tal forma que Rick se arrepende de não ter fugido quando teve a chance. O líder dos bandidos grita para eles, dizendo para pararem de chorar, enquanto promete que fará suas mortes rápidas. Rick implora ao líder que tem um tapa-olho para entregar a garota. Rick pergunta a ele o que ele quer dizer com isso, e o líder dos bandidos explica que há uma garota com eles que tem cabelos azuis, então não devem tentar se fazer de desentendidos. É quando eles percebem que os bandidos estão atrás de Lucy. Justo quando é hora de começarem a procurar Lucy, eles percebem que ela não está em lugar nenhum. O líder dos bandidos presume que eles estão zombando dele e agarra sua espada, pronto para cortar eles. Mas, de repente, eles avistam Ian à distância. No momento em que veem Ian se aproximando, o grupo sabe que já estão salvos. O líder dos bandidos não sabe o que está acontecendo até ver um Drake cobrindo em sua direção. Em vez de se preocupar com o perigo iminente, seu foco está em Lucy, que está montada nas costas do Drake. Contudo, quando seus subordinados finalmente chamam sua atenção para o perigo, ele grita para eles correrem. Depois que os bandidos vão embora, Rick diz a Lucy que ela deve ser grata por estar com o mago, porque os bandidos a teriam machucado. Lucy não consegue acreditar que o homem está tendo pena dela, quando ele é quem parece ter sido espancado com um tijolo. Um dos comerciantes então faz a pergunta importante, perguntando a seus amigos como os bandidos sabem sobre Lucy. Seu colega discute com ele. Eles dizem que é verdade. Começaram a procurar por Lucy no momento em que chegaram. Isso é bastante horrível para os caras da Igreja do Deus Celestial. No momento que Ian ouve o nome, ele percebe que faz um tempo desde que ouviu sobre a Igreja. Aparentemente, a religião deste mundo é a Igreja do Deus Celestial. Sua doutrina proíbe transformar crentes em escravos. Entretanto, traficantes humanos e comerciantes de escravos ignoraram esses mandamentos há muito tempo. Ian também se surpreende que, mesmo após ver um mago e um Drake, eles ainda não desistiram de Lucy. Isso mostra o quão persistentes eles são. Então, ele percebe que a situação é bastante ruim. Se continuar assim, eles vão alcançá-la. Ian então pergunta a Longtail se ele pode fazer um favor. Longtail lhe assegura que pode. Ian pede a Longtail para afastar os bandidos. Na verdade, se for necessário, ele avisa Longtail que pode matá-los. Longtail aceita o pedido alegremente, já que vem de um amigo. Sem perder tempo, Longtail sai atrás dos bandidos. Embora Ian não queira realmente matar os bandidos, ele percebe que está em um mundo de fantasia medieval. Matar e ser morto é bastante normal aqui. Ele sabe que precisa mudar se quiser sobreviver neste mundo também. De repente, sua cabeça começa a ficar confusa. Ele percebe que deve ter usado uma linguagem muito estúpida novamente. Ele segura a cabeça com dor. Lucy o agarra, pedindo que tenha cuidado, pois parece que ele está se sobrecarregando. No entanto, Ian a assegura de que está bem. Enquanto os dois estão ocupados conversando sobre isso, Rick os vê e imediatamente assume que eles estão namorando. Momentos depois, o grupo continua sua jornada. Ian descansa na parte de trás da carruagem para recuperar suas forças. Surpreendentemente, ele recebe uma notificação de morte para cada humano que Longtail mata. Ian fica impressionado com o quão conveniente é isso, mas fica triste
que não pode chamar Longtail no momento. De repente, Longtail o contata, dizendo que afastou os bandidos. Ian agradece a ele por ajudar. Longtail diz que está feliz, desde que o que faz deixa seus amigos felizes. Longtail então pergunta a Ian se ele já está indo embora. Ian diz que sim. Ele menciona que é uma pena, mas é um adeus para eles. Basicamente, Longtail não pode sair da cadeia de montanhas, e Ian está desapontado por eles nunca mais poderem se encontrar. Antes de terminarem a conversa, Longtail pergunta se ele está interessado no mistério da Fênix. Logo depois, eles chegam a Riverdale, mas Ian está totalmente distraído com o que Longtail lhe disse. Aparentemente, Longtail lhe contou que há uma fênix de gelo vivendo nas montanhas do norte. Ele encoraja Ian a ir conferir. O que Ian sabe sobre a fênix é que é uma ave que nunca desaparece, mesmo após a morte. Basicamente, não é apenas a ave de fogo, como é conhecida em seu outro mundo. A fênix é uma ave que pode mudar sua forma dependendo de seu ambiente, seja gelo, vento, rocha e assim por diante. É basicamente conhecida como um monstro com alta adaptabilidade ambiental. Isso deixa Ian se perguntando se ele pode realmente invocar a fênix. Como chegaram ao seu destino, Rick se aproxima de Ian. Ele lhe diz que planejam encontrar o senhor do território e gostaria de saber se Ian quer ir junto. Ian pensa sobre isso por 1 minuto. Ele conclui que, para Lucy escapar em segurança, é melhor que ela não atraia a atenção de alguém de alto escalão, como o senhor da cidade. Rick pressiona Lucy para ir com eles, já que ela não tem para onde ir, mas Ian intervém. Ele diz a eles que ele e Lucy vão descansar na estalagem antes de continuar sua jornada. O grupo fica chocado ao ouvir isso. Lucy até finge, colocando a cabeça no ombro de Ian para fazer o grupo acreditar na história. Rick ri alto, porque parece que ele estava certo sobre os dois estarem namorando. Com Rick e os outros indo embora, Lucy pergunta a Ian por que ele está usando uma linguagem educada, com plebeus. Ian responde que ele é um plebeu, já que é filho de fazendeiro. Lucy então o lembra que agora ele é um mago. Ian responde que está escolhendo esse caminho, pois seu mestre fez o mesmo. Ele está basicamente tentando emular seu mestre, que é amigável e educado. Ian pergunta a Lucy qual é o seu próximo plano. Ela revela que está procurando encontrar o Conde Katina, que é seu tio do lado de sua mãe. Lucy está bastante certa de que seu tio a ajudaria assim que ela explicasse sua situação. Ian aponta que deve ter sido que sua mãe e o conde são próximos. Lucy diz que pode ser comparado a isso. No entanto, a relutância de Lucy diz a Ian que o tio pode não ser a melhor escolha. Ele então pergunta a Lucy se há mais alguém além de seu tio em quem ela possa confiar. Lucy grita com ele. Ela pergunta se ele está realmente duvidando dela. O tio de Lucy afirma que seu tio é a pessoa mais confiável do mundo. Ian fica chocado ao vê-la defendendo tanto seu tio. Ele conclui que seu tio é realmente uma boa pessoa. Lucy diz que seu tio é muito melhor do que alguém que ela não conhece. Todos os outros provavelmente tentariam se casar com ela. Então, Lucy muda de assunto. Ela diz que não se importaria se alguém como Ian a pedisse em casamento. No entanto, Ian a avisa que o contrato deles termina no momento em que eles encontrarem o Conde Katina. Lucy o repreende, dizendo que ele está sendo duro. Afinal, um nobre está oferecendo-se para casar com ele. Ian aumenta a miséria, dizendo que há muitas mulheres além dela. Isso machuca os sentimentos dela. Ela se afasta com raiva, dizendo a Ian que ele é basicamente o pior. Pouco depois, eles chegam na pousada. Ian informa o atendente que gostaria de ficar algumas noites. Além disso, ele gostaria de usar o banho. Ele entrega ao atendente uma bolsa cheia de moedas de ouro, enquanto pergunta se é o suficiente. Com um sorriso no rosto, ela garante a Ian que é mais do que suficiente. Ela informa que vai preparar um quarto para ele imediatamente. O atendente então pergunta a Ian se Lucy também vai tomar banho. Lucy grita envergonhada, dizendo que não. Ian pergunta a ela se ela está rejeitando a oferta porque acha que a água também vai sujar. Lucy diz que isso é apenas parte do que está acontecendo. Lucy pergunta a ele se realmente precisa dizer em voz alta. Ian apenas a fita com confusão total, pois não tem ideia do que ela está falando. Ian finalmente entende onde está o problema. Ele descobre que o banho é ao ar livre. Ele rapidamente diz a Lucy que ela não precisa ir com ele. Ele afirma que vai entrar no banho sozinho. Nesse momento, Ian nota que um grupo de homens suspeitos está na sala. Todos estão olhando para Lucy. Ele rapidamente ordena que ela coloque o roupão, em vez de fazer o que ele diz. Ela discute com ele por usar seu nome verdadeiro. Ian simplesmente a força a colocar o roupão para cobrir o rosto, dizendo que ela é irritante. No entanto, os homens suspeitos já tiveram uma boa visão do rosto dela. Eles todos parecem querer um pedaço dela. Os caras já estão discutindo
divertindo entre si, falando sobre quão bonita Lucy é. Eles até comparam sua beleza à de um anjo. Eles acreditam que ela é vulnerável, pois ela está com um cara magrelo. Eles planejam sequestrá-la para se divertir com ela. Como parece que Ian e Lucy não ficarão muito tempo, o grupo conclui que deve sequestrá-la naquele mesmo dia. Enquanto isso, Rick está se reunindo com o Lorde da cidade, Barão Coates, sobre negócios na cidade. Coates pede a Rick que não cause problemas. Rick garante que não vai. Então Rick se lembra de que, pelo que ouviu, pode passar um tempo no castelo se conquistar a boa vontade do barão. Ele percebe que realmente pode falar sobre Ian para ficar bem com o Lorde. Rick então diz a Coates que há algo que gostaria de contar a ele. O Lorde pergunta o que é. Rick começa dizendo que deveria ser um segredo, mas devido ao seu respeito pelo Lorde, ele não conseguiu ficar em silêncio. Rick então revela que durante suas viagens encontrou um mago, e o mago derrotou os vilões para salvá-los. Rick fala sobre Ian como se fosse uma espécie de divindade, mas isso preocupa Coates. Rick continua dizendo a Coates que Ian está atualmente hospedado na pousada da cidade. Coates surta, perguntando a Rick o que ele está tentando dizer. Basicamente, Coates está preocupado que se o mago tiver uma crise de raiva e soltar um Drake no território, isso vai terminar em caos. Na verdade, toda a região poderia ser destruída. Para piorar, já há um grupo de verdadeiros maníacos que reside na cidade. Eles são os Santos Cavaleiros de Santiago. Esses cavaleiros são um grupo que pegou em armas por desejo de servir a Deus. Eles são basicamente monges e artistas marciais. No entanto, em vez de lutar guerras, eles caçam demônios e monstros. Eles se proclamam os protetores da humanidade. Coates está preocupado que o inferno vai se soltar se o mago e os cavaleiros cruzarem caminhos. Em pânico, Coates chama seu comandante, dizendo a ele para dar a Rick um quarto. Ele acrescenta que deve também convocar os cavaleiros de Santiago para o castelo. Aparentemente, em sua cabeça, ele acredita que os cavaleiros seriam mais fáceis de lidar do que um mago louco. De volta à pousada, Ian e Lucy estão fazendo sua refeição quando Ian oferece-se para preparar a água do banho, já que o atendente parece estar realmente ocupado. Ian diz a Lucy para subir imediatamente após terminar a comida. Desconhecendo isso, os homens suspeitos já têm os olhos em Lucy. Depois que ela termina de comer, ela sobe as escadas em direção ao seu quarto. De repente, ela é abordada pelos homens suspeitos. Eles se aproximam dela de uma maneira discreta. Assim, se certificam de que ela não suspeite de nada. Eles dizem a Lucy que Ian, que é seu companheiro, é quem os contratou. O cara mostra uma moeda de ouro, dizendo que Ian pediu para levá-la até os cais. Lucy fica surpresa ao ouvir isso, pois pensou que Ian estava tomando banho. O vilão então diz a Lucy que houve um tipo de incidente logo que ele foi para o quintal se banhar. Lucy entra em pânico, pois acredita que os bandidos a rastrearam até a cidade. Assustada com toda a situação, Lucy não hesita em seguir o cara. Enquanto atravessam os fundos, ela de repente avista Ian preparando a água do banho do outro lado da cerca. Lucy fica chocada ao ver isso, mas antes que ela possa fazer algo, colocam um saco sobre sua cabeça. Ela começa a gritar dentro do saco, chamando o nome de Ian. Ian ouve sua voz, mas antes que possa fazer algo, um dos vilões corre em sua direção para atacá-lo. Ian desvia do golpe, fazendo o cara tropeçar e cair no chão. Ian percebe que os caras não são da parte do noivo de Lucy. Quando ele se levanta para tentar perseguir os bandidos, um deles bloqueia seu caminho. Ian ataca o cara com magia do vento, furioso. Porém, ele tem um limite para o que pode fazer, já que ainda está exausto da magia que usou antes. Então, Ian decide buscar a ajuda da misteriosa sombra que está disposta a colaborar. A escuridão se oferece para ajudar sem hesitação. Ian invoca a escuridão sobre os bandidos, deixando-os em pânico. Com ele sendo o único capaz de ver a situação, ele pega um bastão e começa a bater nos bandidos com força. Enquanto um dos caras grita por ajuda, Ian de repente avista alguns indivíduos se aproximando à distância. Ele percebe que o cara chamou reforços. A escuridão logo desaparece, e Ian grita para o vilão, perguntando onde levaram Lucy. De repente, uma faca passa ao lado da cabeça de Ian, atingindo a tábua atrás dele. Ian olha para frente e vê um grupo de homens com expressões severas se aproximando, liderados por um velho assustador. O velho pergunta se ele foi quem invocou a escuridão que acabaram de testemunhar. Descobre-se que o grupo é os temidos Cavaleiros de Santiago. Ian responde confiantemente que ele é quem invocou a escuridão. Embora Ian pareça ousado, ele pode sentir uma imensa sede de sangue do velho. O vilão imediatamente aproveita isso em seu favor, implorando aos cavaleiros que o salvem de Ian. Ele afirma que Ian estava tentando matá-lo sem razão, e ouvir isso só deixa Ian mais irritado. O velho então diz que tudo faz sentido agora que sabe que Ian é um mago.
Ian pergunta o que ele quer dizer com isso, e o velho responde que é assim que os magos gostam de fazer as coisas. O velho afirma que os magos são seres que fazem o que bem entendem. Ian perde a paciência ao ouvir isso, pois não quer acreditar que o cara tenha uma imagem tão ruim dos magos em sua cabeça. Ian grita para o velho, pedindo que ele pare de falar besteira. Ian menciona que foi o vilão quem o atacou primeiro. Ele não vê motivo algum para começar a bater em alguém sem razão. Antes que Ian perceba, ele se dá conta de que se descontrolou em relação ao grupo e fica preocupado. Ele estará em perigo se o velho começar a balançar sua espada. Surpreendentemente, o velho diz a Ian que ele parece ser um mago habilidoso por causa da forma como fala. Basicamente, ter uma boca suja neste mundo é prova de alta habilidade. Um dos cavaleiros então intervém, dizendo que Ian pode ser habilidoso, mas isso não significa que ele deveria ter usado magia maligna. Ian pergunta o que ele quer dizer com magia maligna, e ele responde que obscurecer os arredores com escuridão é malvado, pois implica esconder-se do sol, o olho dos céus. O cara afirma que se esconder na escuridão é um ato desprezível. Ian fica chocado ao ouvir que eles alegam que a escuridão é desprezível porque rejeita o sol. Ian imediatamente percebe que eles são crentes da Igreja do Deus Celestial, pela forma como falam. Ian decide educá-los, perguntando se não é a providência dos céus que o dia e a noite possam coexistir. Ele pergunta a eles por que a escuridão existe se o divino só habita na luz. No momento em que ouvem isso, eles ficam mudos, e Ian continua gritando com eles. Ele diz que não criou a escuridão, pois ela já existia. Ela existia porque o ser divino quis que existisse. Graças à raiva que Ian sente, seu grito quase deixa surdo o grande homem que está fazendo perguntas bobas. Isso leva os cavaleiros a se reunirem para discutir o que Ian acabou de dizer. Depois de tanta deliberação, eles finalmente concordam com Ian, dizendo que sem a permissão de Deus, ninguém poderia possivelmente lançar escuridão sob o sol. Uma vez que todos eles reconheceram o que ele disse, Ian pergunta aos cavaleiros se pode ir, pois sua irmã foi sequestrada. O velho imediatamente percebe que o bandido que Ian estava batendo é cúmplice dos sequestradores. Ian confirma isso. O cara percebe que está ferrado. Ele tenta mudar a narrativa. O velho manda que o levem embora. O velho diz ao grandão, para ficar para trás e vigiar o bandido. Então, o velho diz a Ian que eles vão lhe ajudar a recuperar a irmã como um pedido de desculpas. Pouco depois, eles chegam aos cais e encontram os sequestradores saindo em um barco. Os cavaleiros ficam irritados ao ver isso. O velho ordena a seus homens que tragam seu barco para que possam perseguir os sequestradores. Ao ouvir o slogan deles, Ian finalmente percebe que são cavaleiros. Ele os aconselha a não usarem o barco. Ele informa que vai puxar o barco mais perto. Eles devem lançar um gancho no barco quando ele fizer isso. O velho fica surpreso ao ouvir isso, porque acredita que Ian é apenas um usuário de magia das sombras. Ele nunca esperou que Ian fosse capaz de usar magia da água. Ian revela que completou o nível iniciante em várias escolas diferentes de magia. O velho fica surpreso ao ouvir isso, pois os magos que ele encontrou no campo de batalha conseguiam usar apenas um tipo de magia. Além disso, ele não espera que Ian consiga lançar feitiços, já que afirma ter apenas dominado o nível iniciante. Ian então parte para a ação. Ele chama o rio para obedecer ao seu comando. O rio segue suas palavras. Um enorme tufão atinge a água, surpreendendo os cavaleiros. Ian exibe uma magia que até supera a magia da água usada no campo de batalha. Antes que os sequestradores entendam o que está acontecendo, a correnteza da água muda de direção. Ela começa a levá-los de volta aos cais. No final, os sequestradores são capturados e Lucy é salva. Lucy corre para os braços de Ian, gritando seu nome com lágrimas nos olhos. Ian não sabe como vai reagir a isso até que o velho o repreende, lembrando-o de que sua irmã está chorando em seus braços. Ian acaricia Lucy, dizendo que entende que ela deve ter passado por momentos difíceis. Mesmo enquanto a consola, tudo o que consegue pensar é em como vai voltar para a pousada para tomar um banho. Mal sabe ele que ter um banho tranquilo neste mundo não é tão fácil quanto pensa. Mais tarde, Ian está tomando seu banho. Desconhecido para ele, o filho mais velho do Lord, Bernard, está correndo em sua direção com seu cavaleiro, Hanson. Acontece que ele viu a fumaça do banho, e isso chamou sua atenção. Ian está cercado pelos cavaleiros Santiago quando Bernard corre para o quintal, perguntando a Ian o que está fazendo. Ian responde, casualmente, que ele está obviamente tomando banho. Bernard quase perde a cabeça ao ouvir isso, porque até as pessoas imperiais raramente se banham, exceto em ocasiões especiais.
ele acredita que merece receber um relatório como o filho mais velho da cidade. Enquanto Bernard está enfurecido, o velho Huda entra para tentar acalmar a situação. No entanto, Bernard diz para ele se calar, porque ele estava fazendo a pergunta, não ele. Huda então diz a Bernard para se acalmar porque Ian é, na verdade, um mago. Em vez de recuar, Bernard faz algo incomum. Ele diz a Ian para sair do banho e saudá-lo pessoalmente. Ian não se surpreende porque, neste mundo, existe uma cultura nobre chamada provocação de magos. É um procedimento onde um nobre provoca um mago apenas para confirmar seu poder. Um mago que responde a isso calmamente é considerado um mago fraco, mas um mago que se rebela é considerado verdadeiramente poderoso. No momento em que Ian percebe que Bernard está tentando provocá-lo, ele decide jogar o jogo. Ele recusa a instrução de Bernard para sair do banho. Bernard perde a cabeça ao ouvir isso. Ele grita com Ian, perguntando se ele está realmente o recusando. Ian pergunta calmamente por que ele deveria responder a ele. Bernard diz a Hanson para arrastar Ian para fora do banho. Como Bernard ainda está encenando, Ian decide levar as coisas ainda mais a sério. Ele se levanta na banheira e exibe um poder mágico assustador que impõe medo em Bernard e Hanson. Bernard rapidamente implora a Ian, dizendo para ele parar porque finalmente viu o suficiente de seu poder. Ian sorri porque tem certeza de que algo assim faria Bernard recuar. No entanto, Bernard desaba no chão e começa a chorar como um bebê, fazendo Ian se perguntar se ele foi longe demais. Neste ponto, ele já está com medo de que o Lorde possa até executá-lo. No dia seguinte, Ian é convocado ao castelo. Em vez de executar Ian, Coates realmente pede desculpas pelos problemas que seu filho lhe causou. Coates, então, pergunta sobre Lucy e Ian revela que ela está na pousada. Ian não vê razão para mostrar o rosto de Lucy desnecessariamente. Por isso, a deixou na pousada para Huda e os outros cuidarem dela. Coates, então, pergunta o nome de seu mestre e ele revela que é Eridus. Parece que Coates sabe quem ela é. Ele pergunta se ela está indo para o sul. Ian confirma, dizendo que é onde a Universidade Mágica está localizada. Coates fica surpreso ao ouvir que ela não se dirigiu ao Ducado de Palgar ou ao Ducado de Roxlan. Ian pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele responde que as coisas têm estado tensas ultimamente. Aparentemente, o Ducado de Palgar está visando Roxlan, o que significa que pode haver uma guerra. Coates então pergunta a Ian se ele também está indo para o sul. No entanto, Ian informa que está indo para o leste em busca de mistérios. Sendo assim, o homem oferece um presente a Ian. Ian fica surpreso e se pergunta qual pode ser o presente. Momentos depois, um grande baú é trazido e Ian pergunta a Coates o que há dentro dele. Coates diz para ele abrir. Ian abre a caixa para conferir. Ele fica impressionado ao descobrir que é um bastão. Coates menciona que é um bastão que foi usado por um certo aeromante e se chama Andarilho do Vento. Ian fica impressionado com o nome. Ele pega o bastão para examiná-lo. O bastão, que tem um orbe vermelho no meio do arco, parece muito legal nas mãos de Ian. Coates confirma isso. Ian sorri porque a situação parece que ele acabou de ganhar um item inicial poderoso. Coates diz a Ian que é uma expressão de sua gratidão por perdoar a rudeza de seu filho. Ele pergunta a Ian se ele gosta. Ian garante que sim, agradecendo a ele pelo bastão. Quando Ian retorna à estalagem, ele se depara com outro caso de emergência, conforme afirmado por Lucy. Huda leva Ian a uma gaiola de pássaros, onde um corvo está preso. Ele explica que um caçador pegou o corvo naquela manhã e estava prestes a comê-lo, mas Lucy parou o caçador. Lucy menciona que salvou o corvo porque o sobrenome de Ian é Raven. Ela acha que seria interessante, já que corvos e gralhas são parentes. Ela tem certeza de que Ian adoraria o presente. No entanto, Ian parte o coração dela ao dizer ao caçador que pode comer o corvo enquanto pede desculpas pelo incômodo que Lucy causou. Ian repreende Lucy, lembrando-a que ele é o mago na situação e não entende nem o que ela está falando. O caçador se apressa até a gaiola, agradecendo a Ian por esclarecer a situação, pois agora ele está pronto para grelhar o corvo. Ian está prestes a sair da sala quando ouve a voz do corvo falando com ele, implorando para que Ian o salve. Ian imediatamente volta, dizendo ao caçador para se acalmar. Ian então se comunica com o corvo, perguntando o que ele precisa. O corvo pede a Ian para salvá-lo. No entanto, Ian grita com ele, exigindo que responda à pergunta. Mas Ian logo percebe que o corvo nem entende a língua de Marônios, o que significa que pode não haver mistério. A única coisa que o corvo continua dizendo é para implorar a Ian que o poupe. Ian é forçado a dizer para ele ficar em silêncio, garantindo que vai ajudá-lo. O corvo continua gritando por ajuda, obrigando Ian a gritar
com ele. O corvo imediatamente fica em silêncio. Ian percebe que o corvo pode não entender a língua humana, mas na verdade pode ler a situação. O caçador fica surpreso ao perceber que Ian está realmente se comunicando com o corvo. Ian revela que o corvo quer ser salvo. Ele então diz ao caçador para deixar o corvo com ele por enquanto. Isso alegra o coração de Lucy, porque seu desejo finalmente se realizou. Ruda elogia Lucy, dizendo que isso basicamente significa que ela também pode ver mistério. Lucy se empolga, dizendo que nunca estudou magia, mas parece que tem um talento para isso. Mais tarde, Ian envolve uma bandagem na asa quebrada do corvo para que possa se curar. Lucy pergunta a Ian o que ele pretende fazer com o corvo. Ela quer saber se ele vai entregá-lo de volta aos caçadores. Mas Ian sabe que não pode fazer isso, já que os caçadores apenas o comerão. Justo então, o corvo sobe em seu braço e fala com Ian, implorando para que ele não o abandone, porque as pessoas naquela área são bem assustadoras. Vendo o quão angustiado está o corvo, Ian o coloca em seu ombro. Lucy pergunta a Ian se ele está atualmente se comunicando com o corvo, e ele diz que sim. No entanto, ele quer acreditar que isso é apenas uma situação temporária, até que o corvo se recupere completamente. Lucy se anima e diz que eles precisam dar um nome ao corvo. Ela imediatamente sugere que o nomeie de Obsidiana, porque ele tem olhos pretos lindos. No entanto, Ian argumenta que isso é muito longo, então ele sugere que o encurtem para Oberon. O corvo parece gostar do nome, abrindo suas asas no ombro de Ian. Ian fica surpreso que ele realmente goste do nome. Então Lucy diz a Ian o que está pensando. Ela sugere que eles viajem com Ruda e os outros cavaleiros. Lucy acredita que é realmente melhor do que viajar sozinho. Ian percebe que essa é uma boa sugestão, pois não seria fácil para bandidos atacá-los. Ataque-os! No entanto, será um problema se eles não estiverem indo na mesma direção que eles. Ian está pensando sobre isso quando Ruta entra na sala. Ela pergunta a Ian sobre o que ele está pensando. Ruta o informa de que ele pode ser um mago. No entanto, viajar sozinho com uma mulher é bastante perigoso. Ruta sugere que eles façam um acordo. Ela revela que estão a caminho de capturar um monstro que apareceu no território do Barão Katina. Ian pergunta a ela sobre o monstro. Ela menciona que é uma manticora. Uma manticora é uma besta notória, conhecida por sua crueldade e prazer em matar. Ian então pergunta a Ruta se ela está sugerindo que eles capturem a manticora juntos, mas Ruta diz que não, revelando que não quer que Ian fique em perigo. No entanto, se ele estiver disposto a ajudar, não vão impedi-lo. Ian leva 1 minuto para pensar sobre isso. Ele diz a Ruta que não está interessado, mas Ruta o agarra, instando-o a ouvi-la primeiro. Ruta diz que o que eles precisam dele não é caçar. Ela revela que são uma ordem de cavaleiros formada por um grupo monástico da Igreja do Deus Celestial. Quando eles fizeram planos para ir capturar a manticora, os padres no território do conde solicitaram a ajuda de um mago à força. Ruta conclui que eles estão ofendidos. Eles querem que Ian resolva as coisas com o mago. Basicamente, o que um mago diz terá mais peso do que o que um cavaleiro diz. Ian pensa sobre isso e percebe que não é realmente um mau negócio. Se ele apenas acalmar o mago emburrado, eles conseguirão uma escolta de cavaleiros. Ian então concorda com o acordo. Em pouco tempo, o grupo parte na jornada. Viajar com a Ordem da Noite é confortável para Ian porque os membros da Ordem da Noite são todas boas pessoas. É completamente sem estresse, mas há algo com que reclamar. Sempre que tem a oportunidade, os cavaleiros estão sempre pedindo a ele para estudar as escrituras sagradas com eles. Ian sempre diz não, mas eles são bastante incansáveis. Ruta então diz a Ian que se ele pudesse ouvir a voz de Deus, ele poderia realmente se tornar um clérigo da ordem. Um clérigo é basicamente um mago da igreja que usa mistério divino. Ian se interessa por isso. Se ele puder ter a oportunidade de falar com Deus, ele poderia perguntar por que foi reencarnado e sobre a janela de status. Por causa disso, ele finalmente decide se juntar ao aprendizado das escrituras. Os cavaleiros ficam felizes que ele finalmente mudou de ideia. Ian está envolvido nas escrituras quando de repente ouve uma voz que não é humana em sua cabeça. Todos os indícios apontam para a divindade. Ian grita para a voz perguntando se é Deus. A voz o provoca, dizendo que ele pode estar no caminho certo. Ian então começa a fazer perguntas. Por que Deus o reencarnou naquele mundo? Por que existe até mesmo uma janela de status? Ian grita da maneira mais alta que pode, mas é ignorado. Ian quase perde a cabeça quando percebe que acabou de ser ignorado, mas ele continua gritando, exigindo que Deus retorne a ele. Os cavaleiros são forçados a contê-lo para tentar fazê-lo se acalmar. Após esse incidente, Ian se senta com a Bíblia
para estudar como se sua vida dependesse disso. Ele quer ter outro bate-papo com Deus. Até os cavaleiros que o apresentaram às escrituras ficam se perguntando se fizeram a coisa errada nesse momento. No final, Ian adquire uma nova habilidade que é magia sagrada. Isso lhe permite conversar com o governante daquele mundo, que é basicamente o deus daquele mundo. No entanto, logo Ian se arrepende de sua devoção. Ele começa a receber notificações na tela, incentivando-o a estudar a Bíblia melhor. É informado que quanto mais ele estuda, mais feliz Deus ficará. Os prefixos do ser divino são tão longos que é óbvio que o sistema está até mesmo embelezando o ser divino. Ian se pergunta se foi jogado neste mundo pelo ser divino apenas para ser zombado. Ele quase chora ao perceber que precisa aumentar seu nível de magia para ter uma conversa direta com Deus. Ian então conclui que precisaria encontrar mais mistérios para reunir pontos e poder atualizar sua magia sagrada. Alguns dias depois, eles encontram bandidos. Mas antes que Ian possa fazer algo, a Ordem dos Cavaleiros derruba os bandidos. Eles os cortam impiedosamente, garantindo que Ian esteja seguro. Ruta se aproxima de Lucy, perguntando se ela está bem. Ela o assegura de que está boa. Ela pergunta a Ruta se ele também está bem. Ele menciona que não importa quantos anos passe. Não, pode ser derrotado por bandidos. Ian então diz que ouviu que o velho costumava ser mercenário. Ruta responde que pode não se gabar disso, mas fez um nome para si mesmo em sua juventude. É basicamente por isso que ele usa o codinome Elder. Há muitos que o julgam pelo seu nome e tentam atacá-lo. Ian fica surpreso ao ouvir isso, porque isso significa que ele é tão famoso que qualquer um reconhecerá seu nome. Depois de eliminar os bandidos, a Ordem da Noite celebra sua vitória. Momentos depois, eles chegam a um ponto onde a estrada se divide. O leste leva ao Castelo do Conde, enquanto o oeste leva à floresta onde a Manticora apareceu. Ruta diz que a floresta onde o mago vive é a oeste. Ele pressiona Ian a ir rápido. No entanto, Ian pede para ele se acalmar. Ele se volta para Lucy, dizendo que eles devem encontrar o mago primeiro. Depois, eles iriam para a casa de Katina. No entanto, Lucy se recusa, dizendo que vai continuar sozinha. Ian pergunta se ela ficará bem sozinha. Lucy responde que não é uma criança, então definitivamente ficará bem. Ela diz a Ian que conhece o caminho para a casa do tio. Com um sorriso brilhante, ela sai correndo. Mas Ian fica se perguntando se Lucy ficará bem. Ele percebe que precisa finalizar a missão rapidamente para ir atrás de Lucy. Ruda fica surpreso que Lucy esteja saindo sozinha e pergunta a Ian sobre isso. Ian responde que se juntará a ela em breve. Ele pergunta a Ruda se eles se encontrarão com o mago em breve. Ruda diz que sim, mas agarra Ian, perguntando se ele está mentalmente preparado. Ian pergunta o que ele quer dizer com isso. Ruta lhe diz que os magos são temperamentais. Como estão de mau humor por causa da igreja, não se sabe o que podem fazer. Ian pergunta por que ele tem que limpar a bagunça da igreja. Ruda então responde que eles precisam fazer isso, já que estão recebendo o pagamento da igreja. Ian finalmente entende por que todos estão usando armaduras tão bonitas. Ruda provoca Ian, dizendo que tem certeza de que o mago os perdoará porque Ian tem um rosto bonito. Ian está um pouco nervoso, já que esta será sua primeira vez conhecendo um mago além de si mesmo. Ele se pergunta se tudo ficará bem. Enquanto isso, o mago Money Campbell, que é um batonomante, já os aguarda com seu ensopado torto. À medida que Ruta e seus homens se aproximam da casa de Money, Ruta explica seu poder a Ian. Ruta diz a Ian que Money pode manipular vegetação e que ele pode preparar drogas aterradoras a partir de toxinas de plantas. No entanto, eles precisam de Money, pois ele preparou um veneno poderoso para caçar a Manticora. No momento em que chegam à entrada da casa, são atingidos por um cheiro fétido que quase os faz sufocar. Justo então, Money sai para receber o grupo, dizendo que estava esperando por eles. Ele os leva para dentro da casa e serve o horrível ensopado de frango que ele preparou para eles. Os cavaleiros quase vomitam ao olhar para o ensopado nos pratos em suas mãos. Ruda repreende Money, dizendo que ele nem precisa provar seu poder de uma maneira tão horrível. Money argumenta que tudo o que fez foi servir a seus convidados um prato raro que ele fez a partir de colheitas que cultivou com muito cuidado. Money diz a eles que estão livres para sair se não forem seus convidados. No entanto, Ruda e os cavaleiros sabem que não têm escolha, vendo como os cavaleiros estão quase sufocando só com o cheiro do prato. Money se pergunta se ele foi longe demais. Surpreendentemente, uma pessoa entre todos está mordendo a comida como se nada estivesse errado. Esta pessoa é Ian. Até Money não consegue acreditar em seus olhos, pois Ian está praticamente devorando uma sopa cheia de alho. Money é forçado a se aproximar de Ian para perguntar se ele está bem. Ian simplesmente responde que o prato é delicioso.
Money quase desmaia de choque ao ouvir isso, porque ele não preparou o prato para ser delicioso. Ian confirma isso, dizendo que o alho torna tudo ainda melhor. Bem na frente de todos, ele consome um bulbo inteiro de alho. Money é forçado a agarrar Ian, dizendo a ele para parar com o que estiver fazendo. Money menciona que é um herbalista há 40 anos, mas esta é a primeira vez que vê alguém tão ridículo quanto Ian. Money então pergunta seu nome, e Ian responde que é Ian Eritus Raven. Assim que Money ouve seu nome, ele percebe que Ian é o aprendiz de Eritus. Money imediatamente se desculpa por ser travesso. Como pedido de desculpas, ele entra na cozinha para preparar um prato mais apresentável. O prato parece tão apetitoso. Enquanto os cavaleiros estão sofrendo com isso, Ian está lamentando o horrível ensopado de frango que foi retirado dele. Enquanto eles comem, Money pergunta se é verdade que eles estão caçando uma manticora. Ruda confirma isso. Money informa que não será fácil, pois o próprio Conde Katina organizou caçadores de monstros para capturar a manticora, mas todos eles foram eliminados. Ruda garante a Money que está preparado para situações como essa. Money pergunta a ele se ele já capturou uma manticora. Ruda responde que apenas algumas vezes, e isso foi quando ele era mais jovem. Money então se volta para Ian, perguntando se ele já fez isso. Ian está confuso com isso. Money lhe diz que ele deve ser um mago completo se foi treinado por Eritas. Money sugere que ele passe sua sabedoria aos cavaleiros sobre o que um mago deve fazer. Basicamente, chega um momento para cada mago em que eles devem interagir com pessoas, independentemente da própria vontade. Eridos havia dito a Ian que ele nunca deve levar tal momento na brincadeira. Ian sabe que não precisa se esforçar para capturar a manticora. No entanto, se ele recusar a proposta, rumores ruins podem se espalhar na Confraria dos Magos. A Confraria dos Magos é uma organização formada por magos, liderada pela Universidade da Magia, para garantir o uso adequado da magia. Ian sabe que se algo assim acontecer, ele não terá a audácia nem de encarar seu mestre. Além disso, ele pode não conseguir buscar ajuda de outros magos quando precisar. Depois de observar como tudo vai se desenrolar, Ian percebe que não tem escolha. Ele diz aos cavaleiros que irá acompanhá-los. No dia seguinte, a equipe vai para a floresta na missão de capturar a manticora. Ian pode sentir uma estranha tensão no ar e só pode esperar que Lucy esteja bem. Momentos depois, Oberon grita para Ian dizendo que encontrou a manticora. Ruda pergunta a Ian qual é o problema, e Ian diz que Oberon lhe informará a direção que devem seguir para rastrear a manticora. Ruda fica impressionado com isso. Ele admite que é uma habilidade insana. Aparentemente, Ian fez Oberon se acostumar com a fala humana, enquanto ele estava em seu ombro. Ele conseguiu ensinar Oberon em pouco tempo, graças às suas habilidades mágicas. Nesse momento, Ian pergunta a Ruda algo importante. Ele quer saber se pode persuadir uma manticora, já que também é um monstro. Ruda não tem resposta para isso, mas Money intervém, dizendo que uma manticora não é o tipo de criatura com quem se pode conversar. Ian enfrenta Money, perguntando o que ele sabe sobre magia de invocação. Money se defende, dizendo que sabe o que é magia. Então, Money diz a Ian que ele ainda vai reportá-lo a Eritas, mesmo que ele consiga persuadir a manticora. Ian não pode acreditar que, em vez de elogiá-lo, ele vai contar ao seu mestre. De repente, um dos cavaleiros chama sua atenção à distância. Eles são informados de que a manticora está bem na frente deles. Eles olham para frente e percebem que a manticora está olhando para o lado deles. Ruda diz aos magos para não saírem de seu lado. Ruda revela que já aplicou veneno em todas as suas armas. Este é um veneno que foi especialmente desenvolvido por Money. Ruda então ordena que seus homens atirem na manticora, o que eles imediatamente fazem. Para seu desânimo, as flechas ricocheteiam na pele resistente da manticora, deixando os cavaleiros confusos sobre o que fazer. Ruda diz a seus homens para atacarem novamente, mas a manticora ri deles antes de sair da escuridão para enfrentá-los. O riso é tão maligno que até Ian fica seriamente preocupado. Com a manticora agora na frente deles, eles percebem que não tem nem tempo de aplicar o veneno corretamente. Nesse instante, Ian grita com toda a sua força para chamar a atenção da manticora. Money fica surpreso que Ian realmente fez isso. Assim que a manticora se vira para Ian, ela expressa seu choque ao perceber que um humano se atreveu a dirigir a palavra a ela, o que é bastante raro. Ian então instiga a manticora a ficar calma, enquanto diz que está feliz por poder entendê-la. Ian se apresenta, mas de repente a manticora o zomba.
dizendo para ele se afastar. Ela ainda o insulta, dizendo para ele comer merda. Ian grita para a Manticora, perguntando qual é o problema dela. Surpreendentemente, a Manticora reage bem a isso, dizendo que é isso que ela quer. Ela pergunta a Ian o que ele deseja, e Ian lhe diz que quer a pele de sua cabeça. A Manticora ri alto, elogiando Ian por ser honesto. Nesse momento, a Manticora pede a Ian para unirem forças para destruir os humanos. A Manticora mostra quão podre ela é ao falar sobre como a carne humana é deliciosa. De fato, ela diz a Ian que ele irá receber muitas mulheres douradas. Depois que Ian acabar com as mulheres, ela irá matá-las. Depois de ouvir todas as coisas nauseantes que a Manticora tem a dizer, Ian vomita bem na sua frente, enquanto mostra o dedo do meio e a chama de merda. Como Ian não vai aceitar sua proposta, a Manticora salta sobre ele, dizendo que vai aniquilar todos. À medida que a Manticora se aproxima dos cavaleiros, Money ativa sua magia para soltar raízes gigantes para tomar conta do lugar onde a Manticora está de pé. Ruda grita para Money, perguntando o que ele fez. Money responde que apenas prendeu a Manticora, mas Ruda o repreende, dizendo que há cavaleiros próximos à besta. Money discute com Ruda, dizendo que ele deve lidar com as coisas da maneira que quiser. Então Ian e Ruda correm para o outro lado e encontram os cavaleiros feridos. No entanto, o pior aconteceu. Ian observa horrorizado ao ver Detrick deitado no chão, gravemente ferido. Detrick pede desculpas a Ruta por permitir que o Manticore escapasse, mas Ruta o conforta, dizendo que não é sua culpa. Ian fica parado ali, em choque. Pela primeira vez, ele percebe que a morte é real neste mundo. No entanto, ele nunca pensou que iria lamentar Detrick, de todas as pessoas. Ele percebe que tudo o que viu nas histórias tornou-se uma realidade cruel. Ian corre para pegar as mãos de Detrick. Ele o lembra que uma vez lhe disse que a oração e a fé fariam os céus se abrirem. Com lágrimas de morte em seus olhos, Detrick confirma isso. Ian sugere que eles orem juntos. Ian começa a orar. Ele diz ao governante do céu que Detrick é o maior fã deles. Ele pergunta se eles não vão fazer nada porque Detrick está prestes a morrer. Nesse momento, Ian ouve a voz do céu dizendo que se é isso que ele quer, eles podem tentar. Os cavaleiros ficam perplexos ao ver as mãos de Ian começarem a brilhar, o que é um sinal de imenso poder sagrado. De repente, Detrick se encontra no céu, com a deusa diante dele. Detrick fica em choque. A deusa o recebe, dizendo que está feliz em vê-lo. Detrick treme de choque e inclina a cabeça para a deusa, percebendo que está no céu. A deusa, então, lhe diz que há algo que ele deve fazer. Detrick pergunta o que é. A deusa diz que ele deve espalhar ainda mais sua vontade, ajudando os fracos e trazendo-lhes felicidade. Finalmente, a deusa diz a Detrick que ele deve ajudar seu apóstolo Ian. Depois de lhe contar seu desejo, ela o despede. Ian abre os olhos e vê Ruta e os outros. Eles ficam em choque ao ver Detrick voltar à vida. Ian se ergue orgulhoso, perguntando a Detrick como é estar de volta dos mortos. De repente, Detrick agarra Ian como uma divindade, elogiando-o por ser um intermediário entre ele e a deusa para salvá-lo. Ian não pode negar isso, mas sabe que só conseguiu usar magia sagrada porque a deusa da Igreja do Deus Celestial lhe emprestou seu poder sagrado. Ian então pergunta a Detrick como ele sabe disso. Detrick responde que foi a deusa quem lhe disse que ele tinha que salvá-lo, já que ele ainda tem muito a fazer. Detrick fica chocado porque essa é a mesma coisa que a deusa lhe disse. Detrick imediatamente se curva para Ian, chamando-o de apóstolo enviado pela deusa. Os outros cavaleiros não conseguem acreditar em seus olhos. Eles supõem que Detrick já está perdendo a cabeça, porque não há como Ian ser um apóstolo. Momentos depois, Moni expressa sua surpresa por quase todos terem morrido, mas eles parecem cheios de energia. Ruta então sugere que continuem sua caça ao Manticore, e os homens concordam plenamente. Ian diz a Ruta que ele vai enviar Oberon à frente para fazer reconhecimento. Ian está determinado a capturar o Manticore e derrotá-lo por causa do que fez. Enquanto isso, o Manticore entrou na cidade causando o caos. Um velho e seu filho são vistos tentando escapar, mas o velho escorrega das mãos do filho e cai no chão. Antes que seu filho possa se virar para tirá-lo dali, o Manticore se aproxima. Em vez de correr, o filho pega um garfo e o aponta para o Manticore, dizendo para deixá-lo em paz. Nesse momento, o Manticore surpreende o filho, interagindo com ele em linguagem humana. O Manticore faz uma oferta, dizendo para ele matar seu pai, prometendo poupar sua vida e a dos outros habitantes da cidade. No entanto, o filho grita com ele, dizendo que não vai concordar com isso de jeito nenhum. Como chegou a isso, o Manticore diz que não tem escolha a não ser matar o filho e todos os outros presentes. Pai e filho se abraçam enquanto esperam a morte.
mas de repente, uma flecha vem à distância, atingindo o olho do Manticore. O Manticore grita de dor. Quando olha para cima, vê Ruta e os cavaleiros avançando em sua direção. Ruta ordena a seus cavaleiros que vão atrás do Manticore com toda a força. Uma batalha feroz se segue, enquanto eles tentam derrubar a besta teimosa. O Manticore não se sente ameaçado pela presença deles, chamando os humanos de insetos. De repente, o Manticore ouve a voz de Ian à distância, chamando-o de bicho, enquanto o recrimina por agir de forma desesperada. O Manticore grita para Ian, dizendo para ele calar a boca. Mas Ian provoca o Manticore dizendo que é só barulho e sem mordida. Isso irrita o Manticore, e ele começa a correr em direção à posição de Ian. Mas no momento em que chega ao alcance, Moni intervenha. Ele ativa sua magia, trazendo flores que agarram a perna do Manticore, restringindo seus movimentos. Ruta então ordena a seus homens que façam o que sabem fazer, e todos despejam um líquido inflamável sobre o Manticore. De todas as direções, a Manticora ainda acredita que nada pode prejudicá-la. No entanto, ela percebe o quão encrencada está quando Ian ativa sua magia de fogo. Isso queima a Manticora tanto que ela se transforma apenas em poeira de chama. Após derrotar a besta, os moradores da cidade se reúnem para agradecer aos cavaleiros por salvá-los. Ruda responde que eles apenas fizeram o que era certo. Ao ver que Ian está parado atrás e ninguém o está abordando, o corvo provoca, perguntando se ele está realmente sendo deixado para trás. Ian diz a Oberon para calar a boca. Ian percebe que as pessoas estão assustadas, porque acabaram de vê-lo transformar a Manticora em uma bola de fogo. De repente, o pai e o filho que foram salvos aparecem atrás de Ian, agradecendo-o por salvá-los. Ian reconhece nervosamente os agradecimentos deles. No fundo, Ian nem fez isso por reconhecimento, mas ainda assim não se importa. Ruda então se aproxima dele, elogiando-o por ser impressionante, porque só conseguiram capturar a Manticora graças a ele. Ian não quer aceitar os agradecimentos e revela que apenas fez o que Money lhe disse. No entanto, Ruda o incentiva a levantar a cabeça, porque é raro ver alguém com tamanho talento ter uma personalidade tão humilde. Ruda acredita que alguém como Ian pode se tornar uma grande figura que envergonha os nobres. Nesse momento, um grupo de cavaleiros aparece, perguntando a Ruda e Ian se foram eles que derrotaram a Manticora. Ruda confirma isso e pergunta quem eles são. Os cavaleiros se desculpam pela apresentação tardia e revelam que pertencem ao castelo. Ian fica surpreso ao ouvir isso. Os cavaleiros sugerem que eles os acompanhem até o castelo, pois o Conde Catina solicitou vê-los. Quando finalmente chegam ao castelo, Catina os recebe com a melhor refeição, enquanto elogia-os por conseguirem resistir ao aterrorizante monstro. Catina provoca Ruda, dizendo que teria sido bom se o castelo tivesse cavaleiros como ele. Catina também diz a Money que ele pode ficar tranquilo, pois ninguém colocará a mão na floresta onde ele vive. Catina então se volta para Ian, dizendo que ouviu histórias sobre ele de sua sobrinha. Ian está tão envolvido com a deliciosa comida que não percebe que Catina o chamava até Oberon chamar sua atenção. Ian finalmente se volta para o conde, se desculpando por sua atitude. Ele revela que a comida estava tão deliciosa que não conseguia ouvi-lo falar. Catina diz a Ian que ouviu sobre como ele cuidou de sua sobrinha e decidiu lhe dar um pergaminho mágico dourado. Aparentemente, no momento em que o pergaminho é rasgado ao meio, ele libera seu efeito. Ian fica impressionado com o pergaminho, pois sente a alta qualidade de cada frase. Catina pergunta a Ian se ele gostou, pois o preparou intencionalmente para ele. Ian garante que gosta e o agradece pelo presente precioso. Catina assegura que o pergaminho não é nada comparado ao fato de que ele trouxe Lucy de volta. Nesse momento, Catina estala os dedos e Lucy entra na sala vestindo um lindo vestido, mas um chapéu que parece um cone de tráfego. Ian não consegue acreditar em seus olhos e começa a se perguntar de onde a dama arranjou um chapéu tão feio. Lucy sorri para Ian, perguntando se ele está bem, pois já faz um tempo. Ian assegura que está bem. Ruda interrompe, dizendo que finalmente entende que os dois não são irmãos, mas amantes. Ian tenta esclarecer, dizendo que não é isso que Ruda pensa. Catina diz a Ian que tem uma proposta para ele. Ian pergunta qual é, e Catina o encoraja a lhe dar sua força para que possam lutar juntos e se vingar do que aconteceu com Lucy. Ian finalmente entende por que Catina lhe deu o pergaminho dourado. No entanto, Ian não acha que é uma grande questão, pois não precisa arriscar sua vida lutando no campo de batalha. Ele pode simplesmente oferecer apoio moderado com magia, como fez com a Manticora. Se tudo correr bem, talvez receba recompensas em dobro tanto de Catina quanto de Lucy de várias maneiras.
Ian não vê isso como um mau negócio e diz ao conde que se eles precisarem de sua ajuda, ele está disposto a dar. 3 dias depois, Ruda se prepara para partir, e Lucy o agradece por tudo que ele fez. Para sua surpresa, o número de cavaleiros na equipe de Ruda diminuiu porque Katina tirou alguns deles com Money. Ruda se volta para Ian, agradecendo-lhe por tudo, e Ian retribui o agradecimento. Ruda diz a Ian que, quando tiver tempo, deve visitar a ilha Tryfar, prometendo que vai apresentá-lo a alguns mistérios que ele pode se interessar. Ian fica surpreso, pois é a primeira vez que ouve sobre uma ilha assim. Ruda menciona que é uma ilha flutuante no mar de corais. Ruda lhe diz que se ele disser que veio ver Salvador, todos certamente o receberão. Ian imediatamente pergunta se este é seu nome verdadeiro, e Ruda diz que finalmente é hora de lhe contar. Ruda menciona que seu nome verdadeiro é Salvador, da família Orcas. Lucy ouve isso. Ela fica chocada porque sabe algo importante que Ian não sabe. Ela pergunta a Salvador se ele é a mesma pessoa da família dos Lobos Brancos. Salvador elogia Lucy por lembrar seu antigo nome. Ian pergunta a Lucy o que significam os Lobos Brancos. Lucy fica horrorizada ao perceber que Ian não sabe. Aparentemente, o grupo mercenário do Lobo Branco floresceu como mercenários diretamente sob o ex-imperador, seu líder. Na época, recebeu o prestigioso título de Mestre da Espada. Lucy então explica que a pessoa na frente deles naquele momento é um verdadeiro mestre da espada. Ao invés de entrar em pânico ou ficar pulando sobre isso, Ian apenas fica ali sem interesse. Até Lucy o repreende, dizendo para ele demonstrar um pouco de reação, já que está diante de uma lenda. Mas Ian não se importa. Salvador nem fica surpreso, pois sabe o tipo de pessoa que Ian é. Uma vez que tudo é esclarecido, Salvador diz que é hora de Ian partir. Money pede a Ian para enviar seus cumprimentos a Iritas. Dietrich segura Ian firmemente, pois não quer ir embora, mas Ian avisa que isso não é um adeus. Ian e Salvador apertam as mãos enquanto se despedem. Ian garante a ele que irá tentar visitar a Ilha Far assim que as coisas se acalmarem. Após isso, Katina reúne seu exército em preparação para ir atrás do bandido Graham, que assassinou sua irmã. No fundo, Katina não acha que toda a situação seja ruim. Usando Lucy como um escudo para assegurar suas terras e fazendo-a casar com um de seus vassalos, Katina pretende assumir total controle do território Terrian. Enquanto está diante de seus homens, Katina os motiva, contando seus planos de passar julgamento sobre Graham, o usurpador. Seus homens rugem seu nome em concordância. Com isso, é evidente que Katina tem o apoio de seus homens. Mais tarde, no acampamento militar, os soldados notam que Ian está fervendo a colher. Eles assumem que ele está fazendo sopa de colher. Ian não consegue acreditar quão para baixo essas pessoas são. Ele está basicamente esterilizando a colher. Lucy pergunta a ele o que significa esterilizar. Ele responde que é algum tipo de mistério, já que Lucy nem entenderia se ele tentasse explicar. Antes que perceba, os outros soldados aparecem pedindo para ele ferver carne com a colher, mas Ian grita com eles, avisando que ele não está fazendo sopa. Logo depois, Lucy diz a Ian que está pensando na recompensa que prometeu a ele. Ian, até já, esqueceu disso tudo. Lucy menciona que estava pensando em lhe dar ouro, mas pelo jeito, ele já tem mais do que o suficiente. Por isso ela pensou em algo mais para deixá-lo feliz. O que ela pensou foi na espada mágica Anorishil. Ela revela que a espada foi um presente para o primeiro Barão Therian, das fadas. Ela conta que a história diz que o barão se apaixonou por uma fada. Pegando a espada, ele se tornou o salvador do reino das fadas. Lucy narra a história com grande empolgação, mas Ian não parece impressionado. Ian pergunta a Lucy por que sua família não usou a espada para alcançar maiores alturas, em vez de permanecer como uma baronia. Lucy então revela que isso foi há 400 anos e que Anorithil parece estar enterrada na sepultura do primeiro barão. Ian fica chocado ao ouvir isso. Lucy continua dizendo que teriam que desenterrar o túmulo do barão para obter a espada. Ian não consegue acreditar que Lucy planeja desenterrar algo que o barão selou só para dar a outra pessoa. Ele fica estarrecido com a falta de moral. Quando finalmente fala, diz a Lucy que parece que a espada é muito valiosa. Portanto, seria melhor se ela usasse para sua família. Na verdade, ele diz que seria melhor se continuassem usando para se vangloriar para sempre. Lucy interrompe dizendo que pode não ter ganhado nada ainda, mas adquiriu o direito de lutar. Por isso ela é grata. Essa é basicamente a razão pela qual está disposta a dar a Ian a espada valiosa como um sinal de sua gratidão. Lucy se
levanta furiosa chamando Ian de idiota por não conseguir perceber a situação e sai correndo. Ian fica se perguntando se foi longe demais. Nesse momento, Katina aparece, dizendo a Ian que tem um favor a pedir. Mais tarde, alguns mercenários são vistos extorquindo um camponês por suas coisas. De repente, eles avistam Oberon em um galho de árvore. Isso imediatamente indica que Ian está na área. Antes que percebam, Oberon anuncia a chegada de Ian. Eles ainda estão em choque com um corvo falante quando Ian aparece, com uma expressão de desgosto no rosto. Acontece que Ian está lá por causa do favor que Katina pediu. Aparentemente, Katina disse a Ian que queria que ele parasse as malfeitorias dos mercenários na cidade. Ian sugeriu que ele usasse os cavaleiros em vez disso, pois eles fariam um trabalho melhor. Mas Katina deixou claro que isso não é possível. Como os cavaleiros são colegas dos mercenários, eles frequentemente encobrem seus crimes. Eles até fecham os olhos. Isso é feito para manter a moral dos mercenários. Katina diz que pode ter tolerado seus saques por um tempo. No entanto, eles estão atualmente no território de sua sobrinha. Katina diz a Ian que, se ele der um aviso aos mercenários, eles devem começar a cuidar de seu comportamento. Seguir essa solicitação é o motivo pelo qual Ian rastreou os mercenários. Ele pretende repreendê-los. Ao mero avistamento dele, os mercenários já estão tremendo. Ele ameaça exterminá-los como punição, mas os mercenários imploram, dizendo que isso não acontecerá novamente. Após isso, os mercenários se tornam tão bonzinhos que até têm medo de sair. Eles acreditam que Ian os mataria se os visse. Katina e Lucy ficam radiantes ao ouvir a notícia, mas de repente, algo mais acontece. Katina tem notícias de seu cavaleiro de que, para os usurpadores, seu exército não é mais uma ameaça. Ian fica surpreso ao ouvir isso, pois eles têm a força maior. O cavaleiro responde que isso se deve ao fato de que seu exército é completamente inofensivo. Ele explica que, se o exército tivesse saqueado o território, o povo teria feito um alvoroço para Graham parar a invasão. No entanto, graças à marcha pacífica, Graham ganhou tempo para reunir suas forças. Além disso, como seu exército não pode se mover como desejar, a moral caiu drasticamente. Ian percebe que a situação realmente se tornou complicada. O cavaleiro pergunta a Katina se ele vai permitir saques agora. Katina se volta para Ian, perguntando se não há um caminho a seguir. Ian responde que pode haver um caminho. Katina e Lucy imediatamente começam a implorar a Ian para que lhes diga o caminho a seguir. Mais tarde, Ian é visto na casa de um fazendeiro. Depois de ser perturbado pelo barulho dos corvos, o fazendeiro sai. Ian pergunta se ele é o proprietário do campo de trigo. O fazendeiro arrogante pergunta a Ian quem ele é. O mercenário que está atrás de Ian lhe apresenta ao homem. O homem imediatamente se ajoelha, implorando a Ian para que o perdoe, pois ele não sabia que estava diante de uma pessoa tão famosa. Ian então diz ao fazendeiro que o trigo no campo já está ruim. O fazendeiro pergunta o que ele quer dizer com isso. Ian imediatamente começa a encenar, revelando que o mal se aprofundou na terra. Ele diz que a alma do primeiro barão da terra, cuja terra foi injustamente tomada, está furiosa. Com o medo se espalhando pelo corpo do fazendeiro, ele pergunta a Ian o que deve fazer sobre isso. Ian continua com a encenação e diz ao fazendeiro que Lucy deve herdar o trono de seus ancestrais para que a raiva dos deuses diminua. Depois de entregar essa mensagem falsa que ele fez parecer tão real, Ian corre para outra fazenda para fazer o mesmo. Com isso, todos começam a acreditar que o território vai perecer por causa de Graham. Antes que Ian perceba, o rumor começa a se espalhar por toda parte. As pessoas começam a demonstrar sua desconfiança em relação a Graham. Todos se unem para pedir a ascensão de Lucy para escapar da calamidade. Graças a esse rumor, o exército do conde consegue elevar sua moral e segue em direção à localização de Graham. Algum tempo depois, alguns mercenários aparecem para expressar seu descontentamento a Katina. Eles dizem a ele que não têm desejo de lutar em um campo de batalha honroso. Katina pergunta o que eles querem dizer com isso. Eles dizem a ele que Ian está espalhando rumores de que a cidade está amaldiçoada. Eles temem que Ian esteja convidando uma maldição sobre eles. Se ficarem ao redor de um mago como Ian, sua honra será destruída. Ian se defende, dizendo que uma maldição não é mais do que uma mentira. Ele não consegue acreditar que eles estão levando a sério os rumores que ele espalha. Os cavaleiros argumentam que não podem acreditar em nada que um mago diz, pois ele definitivamente está planejando enganá-los. Ian percebe que os cavaleiros estão basicamente forçando a situação. Ao mesmo tempo, ele sabe que isso é um grande problema, uma vez que os cavaleiros são considerados as estrelas da guerra. Ele também vê a reação no rosto de Katina.
Katina. É evidente que, sem os cavaleiros, uma guerra não pode ser lutada adequadamente. No fim, Katina não terá escolha a não ser ouvir os cavaleiros. Ian já sabe que não há necessidade de ele estar lá. Ian então se pronuncia, dizendo a Katina que ele não precisa se preocupar com ele. Se sua presença está causando problemas, ele simplesmente sairá. Ao sair da tenda, ele deixa um aviso, dizendo ao conde para não sequer pensar em pedir sua ajuda no futuro, independentemente do que aconteça.